Bom, é inegável que a gente passou por um processo anormal, né? A gente vem aí num processo de transformação, de mudança de um cenário que a gente até então não tinha vivenciado. Pelo menos não a mim ou, de repente, a minha geração. E a gente foi impactado de uma maneira significativa, e não só como consumidor, mas como pessoa, como ser humano. E a gente consegue entender que todo esse momento de pandemia gerou mudanças, transformações, a gente precisou se reinventar. Então, com toda a mídia trazendo no primeiro momento, fique em casa, a gente precisou se readaptar. Então, eu trago como um exemplo próprio, não era adepta à utilização de aplicativos para pelo menos compra de alimentos em supermercados. E a gente se viu com essa demanda porque a gente tinha grupos de risco, a gente tinha uma orientação de se manter em casa, de evitar aglomeração, evitar o contato, né, um distanciamento social. E isso fez com que a gente repensasse a nossa forma de agir, a nossa forma de ser e a nossa forma de priorizar algumas atividades. Então, esse impacto ele foi global, não é uma particularidade da nossa região ou uma particularidade de um ramo de negócio, mas todas as pessoas foram impactadas. E a gente precisa pensar de tudo isso que aconteceu, o que se consolida como uma prática pós-pandemia. E é com esse olhar que as marcas precisam estar atentas, porque alguns comportamentos vão permanecer. E a gente precisa saber que nesse momento se transformar, se reinventar é necessário. E o ser humano é capaz disso. Então, eu lembro que em março do ano passado, a gente trabalhava num ritmo muito acelerado. A minha atividade no trabalho é vinculada a desenvolvimento de pessoas, então ações em sala de aula, ações em atividade externa em hotéis, movimento de pessoas, grupo de pessoas dentro de sala, e num dia a gente tem esse ritmo com programação para os próximos 4 meses extremamente ativo, e num piscar de olhos todas essas atividades foram suspensas. Então, num exemplo muito particular, eu acordei, fui trabalhar, e todas as minhas atividades estavam suspensas. Então, eu tirei férias de 30 dias, que foi uma opção extremamente anormal para o meu ritmo de trabalho. 30 dias após, eu ainda fiquei mais 10 dias em casa, num processo de compensação de banco de horas. Em todo esse momento, eu precisei repensar e ressignificar os meus processos de trabalho, porque como seria o meu retorno ao meu posto de trabalho se a gente ainda não tinha uma perspectiva de término, ou pelo menos de suspensão da orientação e diretriz de distanciamento social. Então, esse ressignificar para a gente é importante e todos nós precisamos fazer isso, principalmente as marcas no varejo, e os profissionais precisam repensar e entender como se adaptar a essa nova realidade que o mundo vivenciou e ainda vivencia.